Parece que quanto mais claro a palavra de Deus é, mais ela dói, não é? Porque quando a gente não entende, o desentendido está certo, não é? O desentendido não pode ser culpado por aquilo que ele não entende. Mas é interessante que quando a palavra de Deus, ela toma uma prática, ela fala direitinho o que a gente precisa de fazer. Aí a gente não precisa nem do padre, é diretiva, não é? A palavra de Deus, ela se torna diretiva, não precisa de ninguém que interprete, faça uma exegese, né? Invente letras, não, corrupicos, igual esses dias eu aprendi essa palavra, nada, não precisa inventar nenhum penduricalho, ela está muito clara. Amados, e nós estamos num tempo de clareza, e por isso a necessidade da penumbra, o silêncio, a escuta da palavra, o aprofundamento nas coisas de Deus, porque nós estamos em avaliação, como um carro que cada vez em quando precisa fazer uma revisão, um avião tem que pousar para fazer os seus devidos consertos. Nós na quaresma paramos, diminuímos o ritmo, para termos oportunidade de ouvir Deus no silêncio, ouvir Deus naquilo que é, na imagem de ontem do Evangelho, o deserto, e aí Deus vem falar. Mas Deus não vem assim, construir uma doutrina angélica, né? Uma teologia estrambólica, de explicação a respeito da palavra, da encarnação, não. Ele vai nos dizer de maneira muito simples, é preciso amar, e amar para além das nossas forças, e por isso é preciso ter o dom de Deus para amar, porque Ele vai voltar, e no dia que Ele voltar, Ele irá nos julgar, é a sua missão nos julgar, mas os nossos atos é que serão julgados, não serão nós. Ele já nos salvou, como alguém que já tenha nos salvo, o que nós somos é salvos, mas o que nos diferencia, ou que nos faz também parecer com os mais pecadores, ou os pagãos, são as nossas atitudes. Isso é muito interessante. Deus olha a atitude. Lembra o filho pródigo, Lucas 15? Deus não estava olhando porque ele havia feito tanto que ele gastou, estava olhando para o filho, por isso esperava o filho, não o gastador. Pode prestar atenção na próxima oportunidade. Não esperava o que esbanjou. O irmão que tinha ficado falou, não, é o esbanjador, não, ele era o filho, pronto, acabou, é assim que Deus nos espera, mas nos cobra uma responsabilidade, e essa responsabilidade me parece muito clara, tanto a insistência na primeira leitura, quanto o Evangelho. Eu vou tentar explicar uma coisa que é difícil, mas de um modo muito simples. Como Deus se manifesta hoje? Para quem está dentro da igreja, é muito fácil dizer, olha, padre, Deus se manifesta no pão e no vinho, corpo, sangue, alma e divindade. Beleza, é o que eu mais creio. Eu, aliás, sou padre por conta disso, por causa da Eucaristia, que eu celebro da mais simplesinha, a mais solene, com o mesmo amor, com a mesma dedicação. Poderia dizer, olha, nos sacramentos, quando eu batizo, quando alguém assume ser um e não mais dois, no matrimônio, na unção dos enfermos, assim eu poderia dizer, fazer. Mas aí Deus, Ele fala uma coisa bastante teológica para a gente. E a quaresma é esse tempo de um palavrão que a gente aprende na teologia, que chama locus teológico, um lugar teológico. Por exemplo, a oração não é um lugar físico, mas é um lugar de encontro nosso com Deus. Os sacramentos, a celebração, o rito que nós vivemos na Eucaristia são lugares teológicos, lugares onde nós encontramos a Deus. Mas existe um lugar teológico que a gente finge não visitar, e onde Deus se faz sacramento, onde Deus se faz presente, e parece-me bem claro onde Ele se faz presente. E aqui eu poderia dizer, no enfermo,
Não importa se o enfermo é pecador, católico, espírita, macumbeiro, não interessa. Ele se faz presente no enfermo e na realidade daquele momento de vida que ele está vivendo. Me parece que independente, porque aqui ele não fala assassino, Barrabás, ele não fala o que roubou uma galinha ou o que roubou bilhões, me parece que ele fala do preso, no aprisionado. Ali também me parece que ele não diz a fome, porque alguém pode ter perdido tudo e ficado com fome, alguém pode ter ser pobre a vida inteira, ele não está. No que está com fome. Do outro, ele não pergunta se o estrangeiro veio da África, veio da América Latina, se está na Venezuela, não. Do estrangeiro, do que tem sede, e torna aquele lugar um lugar de encontro com cada um de nós. Só que a gente não gosta disso, não. Nós somos igrejeiros demais muitas vezes e cristãos de menos. Porque o Cristo continua a se manifestar a partir da Eucaristia no rosto, no sentimento, na dor, no aprisionamento, sem olhar o que o outro fez, para onde ele foi, onde ele pisou com seus pés. Se ele acredita ou não, não interessa. Pode ser a filha de alguém importante, pode ser a filha de alguém menos importante, pode ser o empregado de alguém importante, que Deus manifesta o amor, ou seja, amar o outro, colocando si mesmo em segundo lugar. Então o que nos diferencia de tantos e tantos cristãos, não é fazer uma igreja bonita, fazer entre aspas, não estou falando o prédio, mas não é ser uma igreja que reza terço, também, não é ser uma igreja de missa diária somente, não é ser uma igreja linda, maravilhosa nas suas liturgias, respeitando a tradição desde não sei quando, mas o que nos faz cristãos de verdade, é assumir a dinâmica de alguém que é pecador, que nós gostaríamos de julgar, que nós gostaríamos de deixar de lado, que nós gostaríamos de esquecer, enquanto esse rosto dessa pessoa grita a presença de Cristo, grita. E aí está uma grande dificuldade em todos os tempos da igreja, e me parece que esse problema deve ter uns 3.000 anos, porque está lá no livro do Levítico, deve ter mais de 3.000 anos. Viver uma religião onde a gente faz jejum, onde a gente vem à missa, etc e tal, mas que não vê Cristo, quando Ele continua a aparecer no rosto do pobre, do enfermo, do faminto, do com sede, do despejado, do aniquilado, do mendigo, do andarilho. Lá é um lugar teológico. Pode até que não seja para a pessoa, mas me parece que Jesus está deixando muito claro quem são aqueles que têm a possibilidade de enxergá-lo também. E é interessante que o cabrito e a ovelha não precisaram ir na missa, não precisaram rezar texto. Jesus não contou isso aí. Agora alguém fala assim: padre, então o senhor está falando mal que a gente não precisa de missa pelo terço? Pelo contrário, nós precisamos estar muito bem alimentados para ser o alimento da presença de Cristo, porque essa presença de Cristo em nós, e a presença de Cristo que se manifesta no sofrido, é que faz a comunhão entre o céu e a terra acontecer. Eu vou repetir: é a presença do Cristo na oração, no jejum, na Eucaristia vivida diariamente, na Eucaristia solene nos finais de semana, com a dor daquele que sofre, que encontra a cruz de Cristo. É esse o encontro do ressuscitado, do batizado, do que fica ereto diante de Deus, com aquele que está de cabeça baixa no seu sofrimento diário. E aí, a partir daí, é que Deus nos julga.
É a partir da impressão que Ele tem nas nossas atitudes, porque Ele não pode nos julgar, Ele nos ama. Como é que um pai julga um filho? Filho, Deus tem vivo hoje 7 bilhões e 200 milhões de filhos no mundo, vivos. Como é que um pai diferencia um filho do outro? Se ele ama igual a todos? Pelas atitudes. Não é? Como é que uma mãe vê um filho perdido longe? Pelas atitudes dele. Ó, o fulano é quietinho, o fulano é assim. Pelas atitudes. E aí é que vai ser a divisão nossa, gente. E aí é importante a gente parecer com quem a gente tem que parecer. Ou seja, quem parece com a ovelhinha, reconhece o que a ovelhona fez por nós aqui. O cordeiro fez por cada um de nós. E alimentado por ele vai ser alimento. No lugar onde ele continua a Eucaristia. No rosto do pobre, no rosto do faminto, no rosto do empobrecido, no rosto do mendigo, no rosto do preso, no rosto do enfermo, e assim por diante. Agora, a ovelha sabe. Qual que é a diferença quando está tosquiado da ovelha e do cabrito? Vocês sabem? Alguém aqui já trabalhou? Ninguém vai falar em rede nacional. Trabalhei, padre, é assim. Pega uma ovelha, tosqueia ela. Qual que é a diferença que a ovelha tem com o cabrito? Sim, depois de tosquiada. Tosquiada. A ovelhinha tosquiada. Ela não parece com o cabrito? É igualzinha. Só que, qual é a diferença da ovelha e do cabrito? Vocês sabem? Quando estão os dois tosquiados e parecem irmão? É que a ovelha, ela só vai pastar no lugar que é bom, na moitinha que é boa, no capinzinho novo. Alguém já teve cabrito aqui? Vou contar para vocês. Você deixou o cabrito solto, ele come plástico, ele come a tua roupa, o teu sapato, o teu chinelo, tudo que ele come, porque ele vê que brilhou, tem um alumínio lá, ele come, ele morde também. Então o que diferencia quem tem a capacidade de ver o que é bom, é a partir do que alimenta. E aí eu vou dizer uma outra responsabilidade do tempo quaresmal: saber onde a gente anda comendo aí. Se eu como no horóscopo todo dia, na cartomante, no espiritismo, nos ismos da vida, se eu acho bonitinho o que o padre Márcio fala, mas eu também acho bonitinho o que os outros falam de outras denominações religiosas. Quem come muito prato pode ser confundido com cabrito. Por isso a fé é tão importante de ser vivida. E por isso que antes ele disse: olha, quem consegue enxergar isso aqui aos olhos da fé, eu duvido que vá comer em outro lugar. Porque aqui se encerra todo o sacrifício. Aqui todo mundo deixa de ser cabrito e passa a ser ovelha, tosquiada, para que um dia não ser confundido, é preciso ter as atitudes. E as atitudes estão ali: obras de misericórdia corporais, que é o que resume tudo isso que nos fala o Evangelho. Assim nós seremos cristãos. Assim nós abreviamos o tempo do Senhor e já fazemos hoje este tempo de graça. Porque eu sonho em viver esse tempo de graça. Eu sonho que antes que o mundo mude, Jesus volte. E eu continuo a trabalhar pela mudança do mundo, porque eu creio que eu tenho que entregar um mundo melhor. E Deus não tarda. Se Ele não vem escatologicamente para o fim do mundo, eu garanto que daqui, acho que, sei lá, no máximo 40 anos ou menos, não me importa, pode ser amanhã, eu ou você
podemos já encontrá-lo. E aí eu me pergunto, será que eu estou mais vestido de cabrito e as minhas atitudes me fazem parecer um cabrito? Ou será que eu, embora tosquiado, pareço mais uma ovelha? É preciso pensar. Eu sei que Ele virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Volta logo, Jesus, vamos lá? Mas o Senhor virá, Vamos ficar de pé. Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Ovelhinha, E a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.